Testando conexão. Oi, 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 sejam todos bem-vindos. Já estamos aqui nos últimos ajustes para dar início a mais uma live, dessa vez com uma convidada muito especial. Espero que todos vocês possam aproveitar esse momento. Realmente é com muita alegria e satisfação que eu poderei recebê-lo. Eu já estou aqui avisando algumas pessoas que a gente já está ao vivo. Já está todo mundo chegando aí. Vamos aqui para os últimos ajustes. Aqui chegando. Já está todo mundo aqui. Então, vamos lá. Vou pegar a minha colinha aqui, que é sempre importante. Espero que vocês estejam bem. Estou muito satisfeito de estar aqui. É sempre um momento especial quando a gente está fazendo uma live, né? Um momento especial. Muito bem. Bom, quando a gente faz os últimos ajustes aí, eu peço uma gentileza a vocês. Vai aí no aviãozinho e convida as pessoas que eu tenho certeza que elas estão em casa, não é? E podem compartilhar um pouquinho desse bate-papo com a gente. Então pega aí esse último minutinho, convida todo mundo, que eu espero que com a live de hoje, o significado da atividade física para vocês durante o isolamento, durante a quarentena, seja de muito valor. E que a partir de amanhã, para aqueles que são mais ágeis, a partir de hoje, a gente possa realmente mudar as nossas expectativas referente à atividade física, tá bom? Então vai chamando seus amiguinhos aqui. A minha convidada já está aqui. Antes de eu chamá-la para dividir a tela comigo, eu vou falar um pouquinho de onde tudo começou. Quando eu comecei a acompanhar a Marinês Pereira nas redes sociais, aquilo me intrigava bastante sobre as falas e minimamente por desconhecimento total da dimensão que ela fazia frente ao mercado, frente à educação física, frente ao mindset. E eu digo que eu não fui para a educação física por causa da escola. Talvez não pelos meus professores, porque realmente eu fiz parte de uma geração que a educação física era proposta por 4 pilares, né? Era o vôlei, era o basquete, era o futebol e o handebol. Eram 4 pilares da educação física. Certo ou não, eu não sei, não faz parte disso agora, mas foi o que eu vivi. E eu sou péssimo de bola. Então foi por onde eu comecei aí na minha educação física. Mas certa época, o meu pai, no maior ato de amor possível, ele disse assim para minha mãe: olha, esse menino não está crescendo, coloca ele na natação. Eu também sou a prova viva que não é a natação que faz crescer, não é? Afinal, 1,70 m, acho que a natação, se ela faz algum papel, não foi nesse corpo que ela conseguiu. E durante a minha carreira de nadador, digamos assim, eu tive excelentes treinadores. Dentre eles, eu tive uma treinadora que eu tenho o privilégio de ter contato até hoje, faz parte daqueles quase laços de família, digamos assim. E aí a Nelly comentou, falou assim: olha, eu sei que você acompanha um monte de gente aí, por que você não fala com a Marinês? E aí, durante essa época, eu fui fazendo um monte de curso, né? Eu sempre gostei muito, eu sou a 3ª geração de professores, e aí a minha mãe sempre incentivou a gente, apesar que às vezes eu dava bastante trabalho para estudar, e aí eu
fui fazendo um curso ali, fui fazendo um curso acolá, fui fazendo, fiz uma especialização, né? Tem até um amigo aqui, Emerson, obrigado pela presença, está aqui também. E aí a coisa foi indo, aí daqui a pouco eu tinha uma especialização, eu tinha curso, eu tinha aquilo, eu tinha uma empresa. Aí meu irmão é um cara que sabe fazer muita pergunta, né? Aí ele pegou e fez assim, tá, e o que você vai fazer com tudo isso? Aí eu olhei para aquilo tudo que eu tinha, né? E tal. Aí eu fiz, puxa vida. Aí eu decidi ouvir o conselho da... Ele foi atrás da Marinês. Aí eu vou convidar ela agora e aí eu continuo esse bate-papo aqui, tá bom? Pera aí. Vamos lá. Estamos chamando aqui. Arrumando. Tudo bem? Ah, que legal. Agora hoje eu tô na parte de baixo aqui, tem que arrumar a câmera. Tudo bom? Tudo ótimo, e você? Tudo. Olha, quando esse embaçado aqui do meu óculos começar a te irritar muito, você me avisa que eu vou limpando, tá? Eu tô num calor, que eu tô suando na live com a Marinês. Gente, isso é pior que formatura, viu? Ave Maria, que horror, gente. Muita responsabilidade aí pra mim. Como é que você tá aqui? Tô muito bem. Mas aí, não sei se você estava ouvindo, eu estava contando essa história aí de como a gente, de quando começou a minha trajetória atrás de Marinês Pereira, né? Foi quando estava tudo bagunçado, assim, no sentido que, assim, eu tinha um monte de coisa, tinha várias ferramentas na mão, parecia Edward de Mãos de Tesoura, um verdadeiro canivete suíço. E aí eu fiz, puxa, eu não sei o que eu faço com isso. E aí eu liguei para a Marinês, contei tudo que estava acontecendo, e aí a Marinês foi tipo aquela mãe, aquela tia, aquela pessoa muito próxima, pegou e fez assim... Mãe não, porque você só tomou porrada, mãe passa a mão na cabeça. É que você não conhece a minha mãe. Ah, bom. E aí ela, olha, você coloca isso aqui lá, você coloca isso aqui lá, e eu, assim, eu me tremia, porque assim, como colocar isso aqui, colocar isso lá? Tá maluca? Quando eu inventei de ir atrás de Marinês, mas fazia, né? Afinal, obediência a gente aprendia lá no jiu-jitsu quando na adolescência. E aí fui fazendo, e de repente as coisas foram dando certo, o engajamento nas redes sociais melhorou, a organização das ideias melhorou, eu comecei a dormir melhor, o desempenho profissional foi acontecendo, fui de repente assim, de um em um, meus degraus começaram a ir de dois em dois, e bom, a Dilente está desse jeito, a digital está desse jeito, então, Marinês, obrigado. Eu que agradeço a sua confiança, pelo amor de Deus. Eu sempre falo, eu não tolero desperdício de talentos, e você sabe que você é um desses talentos, porque eu não perco tempo com pessoas que não são talento. Às vezes acontece, me contratam e eu vejo que aquela pessoa, coitada, não adianta, ela se acha um atleta, um isso, um aquilo. Eu falo, cara, desculpa, você tem que morrer, nascer de novo, portanto muda, vai fazer outra coisa. Não é isso, eu não faço milagre. Então, acredite, as pessoas que eu aceito, e pelo amor de Deus, não quero parecer arrogante, mas é bem isso, né, que eu aceito, porque eu não quero enganar as pessoas, ou as empresas, é aquelas que eu falo, olha, isso aí que você quer é possível, é plausível. Agora, tem outras que eu sou obrigada a falar, não, filho, não é para você isso, você está equivocado. Claro que tudo isso, né, é baseado em testes, né, que você sabe que você fez uma bateria de testes de perfil, de comportamento, de psicologia, de tudo. Depois dessa análise de tudo, depois dessa análise profunda, eu posso concluir, esse caminho que você quer está equivocado, né, e esse caminho que você está tomando está errado. Assim como você, deve ter pessoas que contratam aí os seus serviços querendo ser um atleta, um cara de tiro, e aí você olha e fala, filhão, você não tem fibras musculares nem corpinho para isso, né? Ou um monte de gente que a gente vê que quer ser modelo, quer ser manequim, mas o quadrilzinho da pessoa é mais de 100. Não dá. Então, o meu papel é isso. Nem corpinho pra... Deu um eco, desculpa.
Então, é importante deixar claro isso, e até legal, se você me permitir, eu gostaria de fazer uma parte antes da gente começar, porque eu sei que a gente está num momento de falta de integridade das pessoas e de credibilidade. E todo mundo acha que eu estou nas lives, ou você, para reverter isso em dinheiro para a gente. É claro que isso tem que ser revertido, sim. Você faz um excelente trabalho, e eu até fiz um vídeo que você vai ver segunda-feira, que eu falo, eu treino com a Adi Digital, treino com o VO2 Beta, que também é um treino com Les Mills, estou fazendo vários treinos, eu tenho esse privilégio, né, de ser profissional da educação física e de ter um estúdio em casa, com bike, com cama de pilates, com jump fit, com TV, com tudo. Então, eu sou uma privilegiada de poder treinar em casa, né, e você sabe o quanto eu sou partidária do treinamento físico, seja em casa ou seja na academia. Porém, as pessoas ficam me perguntando, a troco de que eu estou fazendo a defesa, estou numa live com você, falando de atividade física, sendo que faz 20 anos que eu não exerço a profissão. E praticamente hoje, Adi, eu gostaria de deixar claro, os meus rendimentos não vêm desse universo das academias, nem menos ainda de clientes como você. Os que eu aceito trabalhar comigo, e hoje você já é um cara que está andando com as próprias pernas, já faz pelo menos um ano, né? As pessoas que eu aceito representam nem 10% do meu faturamento hoje. Então, eu queria deixar claro de que tudo que eu faço de defesa da atividade física é porque desde 6 anos eu sou atleta, eu sou uma apaixonada e eu acredito na atividade física como prevenção. Então, é uma causa, isso para mim é uma causa, é um legado que eu quero deixar. E hoje mesmo 90% dos meus clientes são do mundo corporativo e eu sempre prescrevo, você é testemunha disso, que eles façam atividade física, porque a atividade física num corpo flácido e doente, ou melhor, uma mente brilhante num corpo flácido e doente não vai a lugar nenhum. Então, até para validar um pouco, para as pessoas não acharem que eu estou aqui na condição de aceitar para vender alguma coisa ou vender atividade física, não, eu não sou personal, eu não vivo mais desse mercado, eu estou aqui em defesa dos meus colegas e de uma causa. Eu acredito na atividade física como prevenção. Então, me perdoa aí eu ter me estendido, mas eu quero deixar isso bem claro, que não é uma live para me vender ou vender você. Aliás, se alguém for comprar os seus serviços, até deve, né, porque são excelentes. Obrigado. Puxa, Marinês, é bom saber que assim, você me dá a honra de usar o canal da Digital Assessoria para também defender algo tão importante, né? Assim, eu também vi tudo que está acontecendo e vi, às vezes, descaso, às vezes a mediocridade e às vezes a coisa que alguns colegas quase assim, e agora o que eu faço? E agora o que eu vou fazer? Mas antes de você responder uma dessas pequenas perguntas que eu já te fiz, conta, eu já sei bastante coisa, né? Coisa de fã, assim, né? Os papeizinhos da Marinês. Mas conta quem é você, onde tudo começou, por que você chegou aqui, onde construiu esse gabarito todo para a Marinês ajudar tantas pessoas, seja da nossa classe ou do mercado corporativo. Eu sou um bicho irrequieto, né? Então, tudo começou com 6 anos, eu fugindo de casa com a minha vizinha, porque meu pai português não permitia nada que uma mulher não fizesse para casar, né? Então, a educação da Marinês tinha que ser para casar e ter filhos. Para desgosto do meu pai, eu só casei, não tive filhos e me divorciei. Sou muito feliz com relacionamentos, mas não nasci para esse formato, né? Fazendo uma parte aí, né? Mas 6 anos eu já era atleta, já fazia natação, handball, com 9 anos eu já jogava voleibol, handball, era uma daquelas alunas assíduas da educação física na escola, né? Eu era às vezes a única, chegava lá, o professor falava, lá vem essa mala aí fazer aula, e eu estava lá, né? Porque teve uma época, e não sei se claro que vocês não se lembram, mas a educação física era opcional, e eu ia. Depois eu fui pro balé, para desgraça do velho, né? Porque balé não era coisa para mulher que pensava em casar. Aos 18 anos fiz educação física, para desgosto do meu pai, que falava que isso era carreira de vagabundo, que
Meu pai falava assim, se é para tu ires para esta faculdade, fica em casa. Isto é coisa de vagabundos. Era assim, meu pai. Um Portugalinha dura, viu? Mas eu ia, sempre fui apaixonada, fiz USP. Depois da USP, eu tive a felicidade de fazer uma pós-graduação, onde eu lancei meu primeiro livro, tenho 8 livros lançados, com o Edson Claro, que me ensinou a relação corpo-mente. Então, não era um grupo de dança, era um grupo de estudos, né, do método dança e educação física, em memoriam, porque ele faleceu. Então, foi aí que eu comecei a unir a importância da mente e do corpo. Depois eu tive meu estúdio, que hoje vocês chamam de estúdio, mas era uma academia para 500 alunos, pequenininha, uma salinha, para ginástica e dança. Eu tinha grupo de dança que eu viajava o Brasil todo com as meninas, durante 10 anos e com muito sucesso. Depois disso, eu fui convidada para trabalhar na Companhia Atlética, aí o olho brilhou, né? Academia grande. Fui convidada pelo Mauro Ghiseline, um querido também, querido. E depois da Companhia Atlética, um amigo meu, Maurício Marquesani, outro querido, que trabalhava na Runner, me convidou. Eu entrei na Runner, uma grande rede na época. E aí eu comecei como professora e terminei como diretora administrativa, porque eu era uma das únicas que tinha educação física e a faculdade de administração de empresas, né, que eu era apaixonada, sempre fui apaixonada por gestão. Né? Bom, de lá eu conheci o Sir Paulo Acchial, que trouxe a Les Mills para o Brasil, e ele me convidou e falou, você vai trabalhar em vendas. Eu falei, P é essa, trabalhar em vendas? Sou professora de educação física, meu negócio é gestão, administração, enfim. Mas aí ele botou um time da Austrália para treinar a gente em vendas, DISC, um monte de coisas, e eu vi que eu tinha jeito para vendas, né? E eu coloquei o Brasil durante vários, tem até o Alex aqui, fofo, obrigada por você estar aqui, que a gente ficava em primeiro lugar várias vezes no mundo. Então, eu e minha equipe, claro, né, na área de vendas. Depois de lá, né, porque eu sou meio bicuda, né, o negócio comigo é difícil me botar cabresto, eu e o Paulo, a gente vivia brigando. É um querido também, mas a gente vivia brigando. Oi, Alex, fofo. A gente vivia se matando e eu falava, cara, eu vou voar a cadeira, vou dar uma voadora nesse Paulo Acchial. Aqui eu respeito muito, mas eu falei, cara, eu acho que está na hora de sair e abrir minha empresa. E aí eu, de alta executiva, ganhando super bem, eu simplesmente falei, tchau, fui. O pessoal falou, porra, essa mulher é louca. Imagina, é insana. Tanto que o Felipe da Les Mills me ligou em seguida e falou, cara, que país você quer? E na época eu juro que eu me arrependo de não ter saído, porque eu acho que eu teria tido uma carreira brilhante, mas também ficando aqui eu tenho a minha causa a defender. O Brasil, acho que no momento está precisando mais de mim, sem falsa modéstia nenhuma. Eu acho que eu tenho uma causa que eu defendo. Bom, e aí depois quando eu saí, abri a minha empresa, que era a única de uma mulher que falava em consultoria, treinamento para a área de gestão, liderança, vendas, marketing, carreira. E aí a coisa foi engrenando. Em 2009 eu fiz a minha formação em coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching, aí veio Master Coach, Wellness Coach, Psicologia Positiva, Neurobusiness, neurociência, física quântica, tudo foi encadeando de acordo com a minha necessidade de buscar respostas. Por que as coisas são do jeito que são? Você já viu, né? Eu sou inconformada e eu não acredito em dados, estatísticas que eu não vá lá buscar, confirmar. Eu não sou uma pessoa manipulável. A minha mente não é manipulável. As estatísticas eu olho e falo, opa, isso aí tem alguma coisa errada aí. Então, eu não tenho nenhuma ideologia política, embora eu seja formada, né, em ciências políticas. Tratei. Eu ajudei, fiz mentoria de muitos políticos honestos e decentes. Fiquei vários anos, quem quiser ver, com o Partido Novo. A minha linha política é liberalismo econômico e liberdade, né, das pessoas. Então, eu não sou do tipo ditadura, nada desse totalitarismo que a gente está vivendo aqui em São Paulo. É isso, acho que eu falei pra caramba, né? Esta sou eu. Continuo treinando, continuo praticando atividade física. A minha sanidade mental eu devo à atividade física. Muito bem, então vamos aqui oficialmente então ao nosso tema, né? Deixa eu trocar minha câmera aqui
vim aqui para frente de novo. Eu estava com a outra câmera para permitir que as pessoas lessem aí esse acrônimo que você me deu a honra também de participar, não é? O Respira, falando sobre sanidade mental. E aí foi por isso que eu estava na câmera dos fundos, mas agora colocando realmente o tema, né? Por que a atividade física é importante na quarentena. Essa é a sua pergunta? Por que a atividade física é importante? Tá. Eu tô vendo aqui, né? Ok. Eu tô vendo aqui uma galera que me parece que é da... ok. Eu tô vendo aqui uma galera que me parece que é da educação física. Não sei se são seus clientes ou são da educação física. Então, eu vou falar um termo mais técnico e depois eu trago o exemplo para o público leigo. Combinado? Bom, combinado. Por que atividade física? Então, primeiro eu vou falar do ponto de vista físico, única e exclusivamente, né? Por que é importante os caras continuarem treinando durante a quarentena, né? Então é importante usar os aplicativos, o seu inclusive, é importante não parar. Por quê? Eu não sei se vocês que estão aqui estão acompanhando, Adi, mas isso é recente, tá? Isso é muito pesquisa recente, para você ver que eu não me desconecto do nosso universo. O músculo foi considerado parte, não exatamente parte, do sistema endócrino. Então, o músculo está sendo considerado um órgão, uma glândula como a tireoide e vários outros, né? E por quê? Porque recente pesquisa descobriram, né, que ele promove a liberação de miocinas. Eu não queria falar muito o termo técnico, tá? Mas essas miocinas, vou dar algum exemplo: irisina, miostatina, o músculo ele libera isso, tá? Ele libera isso. Quando a pessoa para de fazer atividade física, tem um inferno que se chama miostatina. A miostatina, ela domina o músculo, aí vocês já ouviram falar, e ela faz o quê? É um demônio. Esse demônio chamado miostatina, no sedentário, é aquele que enfraquece o músculo. Aí me permita falar numa linguagem não tão técnica, né? O músculo fica frouxo, fraco, e também ele inflama o tecido adiposo. Então, pensando nisso, a minha pergunta para as pessoas que são sedentários ou que não querem fazer atividade física é: se a sua tireoide está desorientada, você não corre procurar um endócrino? Sim, né? Porque a pessoa não quer engordar, não quer emagrecer, não quer ter um monte de problemas. Agora, se o seu músculo é considerado agora recente, fazendo parte, não vou chamar de glândula, porque é esquisito chamar de glândula, porque não é uma glândula, mas ele trabalhando da mesma forma que o sistema endócrino, não me parece normal, natural, e não se esqueça que eu sou da área de ciência, né? Então, ciência existe um fato, existe uma ação correspondente ao fato. Então, eu trabalho em cima de fatos. Se a ciência já está falando que o músculo é um sistema, uma glândula, entre aspas, endócrino, e que o único remédio para você detonar essas miostatina é o exercício físico, então me parece óbvio a minha resposta, né? Se você não quer ter um aumento do tecido adiposo, e o tecido adiposo significa o quê? Gordura! Você vai ficar gordo! Agora, o ficar gordo, tem gente que adora, né? A minha banha! Tem gente que fala assim, só que essa banha, ela inflama. E quando ela inflama, ela intoxica todo o seu organismo. Certo? Então, o tecido adiposo, quando ele é localizado no abdômen, por exemplo, aquela barriga que o cara acha o máximo, né? Você não sabe, Marineiras, quantos anos levou para constituir essa barriga. Aí tem os caras engraçadinhos que falam: Marinês, você adora um tanquinho, mas a minha namorada adora esse barrigão. Eu falo: porra, é porque a sua namorada, ela não sabe que ela tá comprando gato por lebre. Marinês será marinês. Tá namorando um cara que vai ser provavelmente diabético, vai ter problema cardíaco, vai ter qualquer outra doença, obesidade, enfim, só por causa daquele tanquinho. Porque aquele tanquinho, além do que,
ele empurra todas as vísceras do abdômen, ele empurra o músculo. Então imagina, aquela gordura empurra o músculo para frente e joga o intestino para frente. Olha só, ninguém tá nem aí com o intestino, né? Só que, gente, eu preciso falar um negócio para você. Não fazer atividade física, além de aumentar a quantidade de gordura, de depósitos de gordura, em especial no abdômen, nos homens, né? Você tem o quê? Uma projeção do intestino para frente, porque o músculo não consegue empurrar o intestino para trás. Quando o músculo é flácido, a gordura é grande, além desse tecido inflamar, né? Como eu estou falando, então é uma inflamação que desencadeia uma série de doenças, também atrapalha o funcionamento do intestino. Aí você deve estar falando assim, que se dane o intestino, o que é o intestino preso? Eu vou lá, tomo um Lactopurg e resolvo o meu problema. Não é isso? Não, não é isso. Não é isso. O intestino, ele tem movimentos peristálticos, né? Ele aperta, contrai para empurrar o... Posso falar cocô ou não? Fezes. Para empurrar o cocô para baixo, para ele ir embora, né? Só que quando o cocô não sai, o que acontece? Inflama, né? Porque toda aquela inflamação do tecido, mudou sua tela aí, toda aquela inflamação do tecido faz o quê? Não sei se as pessoas que estão nos ouvindo aqui sabiam, mas 80% da serotonina é fabricada no intestino. Mas o que é esse raio da serotonina? É o neurotransmissor, hormônio do bem-estar. Então, a pessoa não faz atividade física, olha que lindo, o intestino dela vai parando. E por que os antigos falavam assim? Pô, tá enfesado hoje, hein, Adi? Já ouviu isso? Acho que não, não é só no meu tempo. Fala hoje ainda. Já ouvi, já. O que é o ainda mais eu, que às vezes fico bem bravo. O que é o enfesado? Cheio de fezes. Então, o ditado popular já sabia que as pessoas que não evacuam são mais mal-humoradas, mais críticas, mais chatas. Por quê? Porque as fezes paradas, elas é uma espécie de putrefação que impede a disseminação da serotonina. Então, além disso, o mau humor, né, ele aumenta os níveis de cortisol. Pô, que negócio é esse, Marinês? Cortisol. O cortisol é um outro neurotransmissor do estresse. Faz a pessoa ficar egoísta, louca, hipocondríaca, com medo, entra embaixo da cama, ela não fica estratégica e nem criativa. Bom, e aí, Marinês, você pintou o quadro do horror, né? A terceira, a quarta guerra mundial. O fato de você não fazer atividade física diminui, então, vamos lá, diminui os movimentos peristálticos do seu intestino. Em contrapartida, você passa a se sentir pior, baixa os níveis de serotonina e você começa a gerar uma série de inflamações por todo o seu corpo. Aí a pessoa vai no médico e ele diz que ela tem fibromialgia, que ela não tem nada, ela tem uma coisa que se chama falta de atividade física. Então, se com essa minha explicação, do ponto de vista muscular, não mostrou para as pessoas a importância da atividade física, então eu não sei mais o que eu preciso fazer para defender essa minha causa de que fazer atividade física faz bem para o corpo. Agora, o que ela faz bem para o cérebro? Bom, vamos lá. Ela diminui a quantidade de cortisol, ela diminuindo a quantidade, fora que eu não falei de outras doenças, né? Tipo pressão alta, colesterol, e uma série de coisas que elas diminuem com a atividade física. A saúde mental depende da saúde física. É só ver, os praticantes de atividade física são mais bem-humorados, são mais criativos, são mais produtivos. Não sou eu que estou falando, basta ver nas empresas, né? Quem são as pessoas, né? Os CEOs todos já perceberam isso, a diferença de praticar atividade física, meditar, ter menos dor no corpo, ir menos para o hospital. É só ver os índices de pessoas que são afastadas do trabalho, elas são mais sedentárias. As que não são sedentárias, praticam alguma atividade física, elas não saem tanto, não são afastadas. Isso é estatística, gente. Eu não estou aqui vendendo nenhum produto, são estatísticas. Toda pessoa que gosta de ciência, como eu, adora a estatística. Então, as que não são manipuladas, né? Estatística do ponto de vista não absoluto, mas relativo. Que uma coisa é falar que hoje morreu 600 pessoas.
Outra coisa é falar que 600 pessoas nesse universo representa 1%. Uma coisa é falar que as academias são um antro de contágio da pandemia. Outra coisa é falar que as academias elas não têm contágio, menos de 2%. Entende? Então, assim, estatísticas elas podem ser manipuláveis de acordo com os interesses. Eu não tenho, repito, para quem está chegando agora, interesse nenhum. Eu não ganho mais dinheiro, não é mais a minha profissão, atividade física. Eu defendo, porque isso defende a lucidez, defende o bem-estar das pessoas, que é o que a gente mais precisa hoje numa situação que a gente está. Eu não sei se eu respondi essa pergunta. Puxa, não só respondeu, como de repente eu e todos que já estão aqui já ganharam uma aula de fisiologia, não é? Bom, né? Fiz fisiologia do ponto de vista endócrino, né? Embora eu não seja... Esses cursos que eu fiz, um deles era com o professor Dilmar Guedes, e aí ele disse, olha, a fisiologia explica tudo, meu amigo, se não explica, é mentira. Perfeito, então, é isso aí. Nesse sentido, assim, uma das razões desse convite que eu te fiz, Marinês, era assim, você deu toda essa explicação, né? E aí, para quem já teve a oportunidade de assistir a última versão do Karate Kid com Jack Chan, tem uma cena que acabou virando um meme, que é quando ele fica pro pequenininho lá, põe casaco, tira casaco, dá um sorriso, sem a menor explicação nenhuma em atividades banais, não é? E assim, quando eu estava no processo de coach, de mentoria com a Marinês, era justamente isso. Né? Era um põe casaco, tira casaco, que eu não via o menor objetivo em fazer aquilo. Gente, por que eu estou fazendo isso? Não precisa. É isso que eu pedi para ela me ajudar. E aí, de repente, a coisa começou a nascer sozinha. Né? Então, assim, e aí, onde é que vem a maestria do profissional que está conduzindo? E aí fica isso para os colegas que eu tenho aqui o privilégio de dividir, as pessoas que usam a digital para a sua atividade física, que é o papel do treinador, o papel do coach, o papel do mentor, nesse sentido, que assim, qual é a melhor orientação nesse momento? Porque as pessoas só ficam julgando, apontando o dedo quando vê as pessoas caindo. E do mesmo jeito, eu acho que foi hoje pela manhã que você colocou esse post, de assim, quando a pessoa está se afogando, olha, agora coloca o braço, olha, agora o outro braço, ou então faz pior, tá vendo? Você não foi na aula de natação, agora você está aí afogado, vai beber um pouco de água primeiro. E assim, a gente é muito julgador, né? E o post que você fez hoje foi sensacional, que assim, calma, agora é hora de jogar a boia. Joga a boia, tira da água, faz assim, ó, pronto, passou. Agora vamos lá que eu vou te ensinar. E aí fiz esse texto hoje todo para dizer assim, você logo no começo mostrou aí como é que você construiu essa expertise toda para conseguir ajudar tanta gente. E para as pessoas que começam a atividade física e num processo natural, quase fisiológico, a dor muscular tardia, para algumas pessoas, é de muita sensibilidade. Já quer, ou então exagera na carga de treino, enfim, se torna muito difícil. E aí, o que a gente pode facilitar para as pessoas que não conseguem começar a prática rotineira de atividade física, né, não conseguem aproveitar desses todos os benefícios? Então, na linguagem mais fácil possível, o que a gente pode falar para as pessoas começarem e se manterem na atividade física? Cara, você já me conhece, você faz umas perguntas que você já sabe que eu vou chutar o balde, né? Assim, na resposta, né? Então peraí, olha, se você não está sentado aí, senta, porque vai doer, tá? Pode falar, vai daí. Bom, é uma coisa assim, né, que eu vou moderar a minha explicação. Quando eu falo de não é hora de ficar dando sermão, ensinando a nadar, eu tô querendo dizer para as pessoas que eu tô vendo um monte de lives por aí que fica falando, tá vendo? A sua empresa tá quebrada porque você não fez planejamento financeiro, porque você não guardou dinheiro. Fala, porra, cara, o cara tá afundando, tá falindo. Se ele pudesse, se ele soubesse, ele não estaria nessa situação. Aí eu vejo os consultores só dando pancada nos caras. Eu falo, pô, não é hora de dar pancada, é hora de jogar boia.
Pô, tá cheio de gente aqui que tá me ouvindo, que tá sedentário, que tá com dor. Não é hora de eu ficar julgando o cara, fez atividade, não fez atividade. Cara, é hora de falar assim, bom, se você não fez, exploda-se para falar outra coisa. Mas é hora de começar. Começa, né? Você falou assim, o que falar para essas pessoas? Bom, a primeira coisa que você tem que aprender é que o nosso cérebro ele é configurado para a zona de conforto. Ponto. O que é zona de conforto? Deixa como tá para ver como é que fica. Significa o quê? O que é mais confortável? Jogar todo mundo dentro de casa, trancar a chave para você não morrer, não ser assaltado, não pegar o coronavírus, ou pensar o seguinte, bom, essa população precisa aprender sobre prevenção, eu vou gastar mais tempo explicando e coisa e tal. É claro que as decisões sempre são as mais confortáveis para quem decide. Então, o mais confortável para a maioria é continuar do jeito que está, sedentário. Se eu continuar sedentário, eu vou morrer mais cedo, eu vou ter uma série de coisas pensando em mim, né? A minha autoestima vai ficar baixa, eu vou engordar, eu vou ter dores pelo corpo, mas isso é um problema meu. É uma opção minha. Eu optei por ser sedentário. Eu não vou ser produtivo, não vou ser criativo e vou ter uma vida que eu vou rastejar por N anos. Mas com certeza talvez eu morra antes, tá? Isso é uma decisão da pessoa. Ela decidiu isso, certo? Eu não posso julgar. Agora, eu vou jogar boia. Vou falar, tá bom, cara, você prefere morrer dentro de uma academia ou numa cama de hospital? Aí quando você joga essa opção, ela fala, tá, me joga a boia. Né? Quando eu jogo a boia, ela se agarra, aí eu começo, então vem, querido, que eu vou te falar algumas coisinhas que talvez mude o seu jeito de decidir. Por quê? Do ponto de vista da neurociência, quem decide é quem assume a responsabilidade. Por que nós estamos aqui em São Paulo revoltados com o Dória? Porque não faz sentido, o cara é um gestor. Ele não pode trancar as pessoas dentro de casa para evitar o contágio, porque a gente já viu na Itália e Nova York que o contágio aumentou com esse tipo de confinamento, porque a nossa imunidade só aumenta quando eu me exponho. Né? E aí veio uma senhora e comentou, poxa, Marinês, mas o meu marido era atleta, o meu marido era alimentação saudável e coisa e tal, e ele pegou o coronavírus. Aí eu respondi para ela, ele pegou e recuperou? Sim, graças à atividade física. O fato da gente ter autoimunidade e a gente fazer atividade física não significa que não vai pegar. Significa que nós vamos provavelmente pegar qualquer vírus, né? Porque a atividade física não é uma blindagem. Você vai pegar, só que a sua chance de recuperação é muito maior. Ao contrário dos obesos, dos cardíacos, dos hipertensos, das pessoas que estão acima do peso, dos sedentários. Essas pessoas, elas vão pegar e vão morrer. Né? Então, essas pessoas é bom ficar em casa mesmo. Ou então, é bom se preparar para a próxima pandemia. Se alguém está achando que essa foi a última, não será. Nós estamos cada vez mais com episódios e eventos catastróficos mundiais deste nível. Seja porque é uma pandemia que se espalha pelo mundo, já que a gente tem viagem, avião, isso, aquilo, seja porque ela foi provocada em laboratório. Né? Então, às vezes, escapa algumas cepas de vírus que atingem o mundo todo. Né? O tempo todo esses caras estão em laboratório, ou para uma guerra biológica, de fato, ou porque eles estão testando vacinas, e às vezes escapa, como esse de Wuhan, escapou. Né? Tem várias reportagens aí que ninguém está contando. Escapou. Só que o mundo ele tem que reagir com medidas mais corretas. E a prevenção é uma delas. Aumentar a imunidade, seja por uma boa alimentação, dormir bem, praticar atividade física é uma delas. Então, fortalecer o seu organismo é uma opção sua, assim como usar máscaras. Então, se eu pudesse dar um decreto, eu daria um decreto que fazer atividade física é obrigatório. Eu não sou insana, como eu falei aqui desde o início, eu sou da linha do liberalismo econômico, das liberdades das pessoas, da democracia, do direito de ir e vir. Eu defendo isso, então eu estou sendo afrontada na minha liberdade, porque uma minoria não se cuida. Como uma minoria não usa máscara, uma minoria não se cuida, eu sou obrigada a ficar dentro de casa. Então, a gente está nivelando por uma minoria ignorante, em vez de apoiar uma maioria. Então,
eu diria que a atividade física é uma condição como tomar banho, fazer check-up, comer comida saudável, fazer meditação e tantas outras coisas. Porém, esta opção, eu preciso te falar isso, para você não, mas para quem está me ouvindo, esta opção está muito relacionada à sua autoestima. Como eu disse, tem pessoas que são suicidas. Né? Ela não sabe, mas ela é. Porque quando ela come errado, quando ela dorme mal, quando ela bebe, fuma, não faz atividade física, ela optou por um estilo egoísta de ser, né, de se suicidar aos poucos. Um suicídio aos poucos. Não, eu não faço isso. Tá, então me dá uma explicação razoável para você não cuidar da sua anatomia estética. Tá, cara, eu acabei de dar um exemplo falando do abdômen tanquinho. Não é por causa do abdômen tanquinho, e sim pelas consequências todas de que um abdômen, do que a obesidade, do que a gordura faz no seu corpo. Bom, ok. Se você quer se suicidar, entre aspas, problema seu. Agora, não arrasta as pessoas que estão ao seu redor. Não arrasta o seu cônjuge, não arrasta os seus filhos, não arrasta a sua família. Porque eu sei o que é uma pessoa que não cuidou da saúde. Meu pai, ele arrastou a família inteira sendo um diabético crônico renal. Entende? Ele arrastou, porque ele não se cuidou, ele continuava bebendo, continuava fazendo, não fez tratamento com insulina. Ele praticamente quase matou a minha mãe e quase matou cada um de nós, porque é uma doença que ela vai corroendo a pessoa, né? Amputou uma perna, depois a gente tinha que buscar tudo que envolve também a parte financeira. Então, uma pessoa doente na família, né, não é só doença, é tudo que ela arrasta junto, a todas as pessoas que ficam em volta dela para que ela tenha saúde. Então, prevenção sempre é a melhor forma de se cuidar. Então, as pessoas que se cuidam, elas não dão trabalho. Então, as pessoas que se cuidam, elas não dão trabalho para as suas respectivas famílias, né? E não destroem famílias. Então, eu acho muito egoísta o cara que fala assim para mim: eu não vou fazer atividade física. Eu não gosto porque eu não tô nem aí com estética. Primeiro, o cérebro tem uma zona de conforto, e o que eu faço para fazer atividade física? Eu tenho que romper com o meu cérebro e falar assim: ok, eu sei que hoje eu tô com preguiça, mas eu vou amarrar o tênis e vou ligar a TV e vou treinar. Simples assim. Então, choque de realidade. Se você achou que eu ia te dar uma fórmula mágica, não tem fórmula mágica. Não negocie com o seu cérebro, porque 50% dele quer ficar na inércia, paradinho, e 50% depende de você tomar essa decisão. Então, essa é uma configuração do cérebro. Mas e a genética? Mas é minha família. A genética corresponde a 27%. O resto você tem a opção de não beber, de não ser alcoólatra como seu pai, de não ser obeso como a sua família, de não ser uma pessoa que tem problemas mentais e coisa e tal. Então a genética não determina. O que determina são as escolhas que as pessoas fazem. O problema é que elas são irresponsáveis. Então, se você quer se matar, vai lá, sozinho, paciência, eu sinto muito. E aqui eu não estou falando suicídio literal, né? Pelo amor de Deus, que aí nesse caso, essa pessoa que pensa em se suicidar, ela precisa de uma ajuda, de um psicólogo ou de um psiquiatra, e às vezes ela não dá sinal. Eu estou falando do suicídio entre aspas, esse que a pessoa vai se matando um pouquinho por dia, até uma hora que ela dá um trabalhão para as famílias. Eu respondia Legal, deu uma travada aqui, eu pedi o finalzinho, não sei se eu consegui ouvir, mas voltando aqui, Marinês, você falou um negócio aqui falando de autoestima, e aí também você falou da questão do sedentarismo. E aí, como em algumas situações, eu vejo quase um buraco entre a educação física e a fisioterapia, sabe? Duas atuações tão próximas, mas em grandes cenários tem um buraco. E às vezes eu enxergo uma relação entre autoestima e sedentarismo. E para muitas pessoas, sair dessa situação da autoestima e sair do sedentarismo parece que são dificuldades muito semelhantes. Na parte da neurociência, na parte do bem-estar, o que a gente pode sugerir, ajudar para as pessoas dar o primeiro passo, sabe? Que assim... Entendi. A primeira coisa é uma consciência
de que o teu cérebro ele é formatado para ficar no sedentarismo, digamos. Né? Então, 50% do cérebro que é a preguiça, 50% é o caçador. Esse é o cérebro que eu chamo de primitivo. Né? Por exemplo, você deve ter um gato, um cachorro em casa. O gato passa o dia inteiro dormindo, certo? É a configuração do cérebro primitivo. O cachorro também. Ele come e dorme, não é isso? Isso é o cérebro primitivo. Então, em quarentena, muita gente está funcionando com o cérebro primitivo, come e dorme. Esse é o cérebro primitivo. Ok, mas eu não sou nem um gato, nem um cachorro. Eu sou um ser humano. Então, o ser humano tem o que eu chamo de segundo andar. É o cérebro que toma decisões e faz escolhas conscientes por meio de conhecimento, por meio de informações, enfim. A partir do momento que eu levo conhecimento, e aí eu faço talvez, não meia culpa, mas eu jogo isso para vocês, da educação física e da fisioterapia, vocês não levam informação para as pessoas. Ah, mas as pessoas sabem que tem que fazer atividade física. Não, elas sabem, mas do jeito que vocês falam. Só do ponto de vista da bunda, da coxa, da barriga, do bíceps, do tríceps, né? O açougue do fitness, que nem o nosso amigo Mauro Ghiseline diz. As pessoas, elas não se mobilizam pelo açougue do fitness. Eu me mobilizo, porque eu gosto de olhar no espelho e falar assim, cara, além de saudável, você tá com a bunda no lugar que tem que estar, a coxa no lugar que tem que estar. Só que eu sei qual é a implicação de ter uma bunda flácida. Eu não vou conseguir nem andar. Não vou conseguir, vou ter que usar fralda, porque o meu assoalho pélvico vai estar tão frouxo e tão flácido que a hora que eu for dar risada eu vou fazer xixi ou cocô. Então, assim, eu tenho essa consciência, mas será que o seu aluno tem? De que não é só músculo, que não é só o músculo do ponto de vista das miocinas, das miostatinas que inflamam o tecido adiposo, que engordam, não é só isso. Então, será que as pessoas sabem? Então, a primeira coisa para sair do sedentarismo é ter a consciência. A segunda coisa da neurociência é pensar que você tem que lutar contra um urso que quer hibernar. O cérebro foi feito para hibernar, igual seu gato, seu cachorro. Então, você tem que vencer isso com o seu cérebro de um ser humano que pondera as informações. O problema é a ponderação. Na hora que vem a ponderação, eu sei os benefícios da atividade física. Eu já entendi que se eu tiver um abdômen flácido, eu vou ter problemas intestinais e problemas até mentais. Inclusive, né, as pessoas, aí é bom que saibam, tá? Isso não sou eu falando, é estatística. As pessoas que têm Parkinson são pessoas que têm problema de intestino, não sei se você sabia. Praticamente 90% das pessoas que desenvolveram Parkinson são pessoas que têm problema de intestino. Então, Parkinson é uma doença que afeta por falta de funcionamento do intestino. Alzheimer também. As pessoas que praticam atividade física, elas têm menos chance de ter problemas com Alzheimer. Então, existem várias pesquisas que você tem que acionar na hora de decidir fazer a atividade física. Por quê? A atividade física, o que a atividade física faz pela minha vida? E não o açougue do fitness, como eu vejo os nossos colegas levando. Então, quando eu ponho hashtag academia é saúde e eu defendo academias como essencial para a gente ter uma sanidade física e mental e superar essa fase, quer dizer, liberar os parques, liberar as academias, porque, gente, se eu sou uma profissional de saúde, você também é, considerado pelo Ministério da Saúde, assim como fisioterapeutas e médicos, se nós fomos convocados para fazer um treinamento de como lidar com o Covid, com o coronavírus, e nós sempre fomos um ambiente de pessoas saudáveis, com o mínimo de contágio, porque cada um de nós aqui sabe que quando está com gripe, dor no corpo, não vai para a academia treinar, e eu nesses 40 anos, nunca na minha vida, eu vi diminuir o número de clientes de academia, porque eles foram internados e foram a óbitos por causa do SARS ou do H1N1, que são pandemias muito mais graves. Eu não consigo entender, pensando em termos de estatísticas, de coerência, de medidas, por que as academias estão fechadas, sendo que fazer atividade física é prevenção, aumenta a imunidade, aumenta o fato, como eu disse aqui, uma senhora falou, meu marido pegou o Covid, mas ele já está se recuperando. Eu falei, que sorte que a senhora tem. Aí ela falou assim, não, mas ele era praticante de atividade física. Eu falei, exatamente, que sorte que a senhora tem. Se ele fosse um sedentário, talvez hoje a senhora estivesse indo no enterro do seu marido e não
trazendo ele porque ele se recuperou. Então, a gente tem que entender que a atividade física aumenta a imunidade, melhora a saúde mental. Então, para mim, é de uma ignorância grande. Um Dória, por exemplo, que é um cara que eu considerava um ser inteligente, está usando da pandemia por questões políticas, ideológicas e não para defender a saúde. Porque a defesa da saúde, eu repito, vai pelo caminho da atividade física, do bem-estar mental, porque a gente já sabe o que está acontecendo com as pessoas dentro de casa. Não estão tomando sol, estão ficando flácidas, o músculo, repito, ele vai prejudicar todo o sistema endócrino, mental, e as pessoas estão sim contraindo mais doenças dentro de casa do que se elas tivessem liberdade, além da saúde mental. Então, o que eu diria para as pessoas darem o primeiro passo é informação. Atividade física é condição. Do mesmo jeito que você passa álcool gel e usa máscara, atividade física é prevenção. Então, eu não tenho que questionar. Na minha cabeça, me perdoa. Mas uma pessoa que pergunta para mim, devo ou não devo fazer atividade física, eu estou com preguiça, cara, eu falo assim, olha, ou você é ignorante, me perdoa, mas só pode ser uma pessoa ignorante no sentido da informação. Agora, eu não consigo imaginar essa ignorância com tanto acesso que nós temos na mídia, todo mundo falando. Só que eu acho, aí eu vou fazer uma parte para nós, da área de saúde, né, os profissionais, a comunicação está errada. O compromisso é da pessoa, não seu. Não é você que tem que ter o compromisso com a atividade física. Então está aí o erro do nosso marketing, das vendas, das academias, que ficam vendendo atividade física pela atividade física. Não. O marketing não pode ser o da estética, tem que ser o da saúde. E agora, mais do que nunca, essas pessoas têm que entender o benefício que elas terão começando agora, que elas têm tempo de fazer atividade física, seja pelo Adi Digital, seja por qualquer outro aplicativo, site, enfim. É a hora, começa agora para subir a sua imunidade e caso você venha contrair o coronavírus, você não tenha grandes complicações, né? Então, é muito importante, né? Puxa... Eu respondi, Adi? Respondeu sim, porque tem muito dessa... eu gosto muito de te ouvir, né? Eu até brinco aqui em casa, assim, puxa, eu adoro quando eu falo, porque eu me entendo muito. Eu tenho a mesma percepção contigo, né? Que assim, é fácil compreender o que você está me dizendo. Talvez seja de tanta porrada que eu já levei, digamos assim, nos seus treinamentos, ou realmente pelo fato de abrir a cabeça. Mas, repetindo um pouquinho do que você explicou, digamos assim, a Roberta Fontana, ela está aqui também, e ela coordena um grupo aí de profissionais. Ela é uma excelente fisioterapeuta e a gente fala muito disso, né? Assim, do alinhamento corporal, do sequenciamento articular, ela tem metodologias excelentes e justamente dessa coisa de fazer o alinhamento com o corpo. E em muitas situações que a gente encontra dos casos que a gente discute, é que o corpo está travado. Então, um lugar que deveria mexer está travado e aí o lugar que deveria estar travado está mexendo. E aí começa a dar erro. Na questão da neurociência para o sedentário, será que a gente pode chamar que o cérebro dele está travado? E aí ele precisa permitir-se começar para ver se destrava esse cérebro, porque o que precisava estar funcionando está travado. Então, assim, ele vira um zumbi, né? Porque ele só escuta aquele efeito manada, ele quase meio preguiçoso, assim, eu vou... Não, amanhã eu treino. Aquele cara que assim, segunda eu vou começar, né? Aí tem uma urgência. Aí na terça não era dia dele treinar e já não ia. Aí na quarta, algum amigo liga. Aí na quinta que ele podia ir, ele fala, hoje é quinta, começa na outra segunda. E aí vira assim, todo dia. Então, assim, o cérebro do sedentário, ele é travado como a dor nas costas dele? Ele é travado nos neurotransmissores que ele está viciado. Então, o sedentário, ele é viciado no cortisol, digamos assim. Por quê? O cortisol, ele sempre aumenta para deixar a pessoa
não querendo mudar muito, não querendo, levando por exemplo, essa pandemia está aumentando os níveis de cortisol, por isso que muita gente está entrando em depressão, né, porque está baixando a dopamina é essa coisa da novidade, está baixando serotonina, que é do bem-estar, endorfina. A pessoa ficando em casa, ela está ouvindo as mídias tocando terror, então as pessoas estão ficando com a mente delas travada e estão virando hipocondríacas. Tem gente que está louca. Você coloca alguma coisa em defesa, o cara já fala, por que você está falando isso? Você quer matar pessoas? Não, eu quero salvar pessoas. Eu não tenho interesse financeiro nenhum. Eu quero salvar, eu sou de prevenção. Não posso ser hipócrita. Então, o que está acontecendo é que as pessoas, a mente delas está travando por essa influência. Você tem que romper isso. Para romper isso, não tem nenhuma receita a pessoa, ela está workaholic, travada no trabalho, travada no sedentarismo, ela tem que romper. E para romper ligar a TV ou pegar o seu aplicativo digital e falar, botar o tênis e ir lá fazer. Eu também tenho preguiça. Eu, às vezes, estou trabalhando que nem uma louca, me dá preguiça. Eu falo, não, eu vou terminar isso aqui. Eu falo, Marinês, você sabe que se você interromper o trabalho agora, for treinar e voltar, o que você está levando 3 horas para conseguir decidir, você vai decidir em meia hora, 1 hora. Então, eu já sei o efeito da atividade física na minha produtividade. Mas isso sou eu. Será que todo mundo que está ouvindo a gente aqui sabe? Então, isso é uma coisa. A outra coisa é a pessoa entender que vai doer, tá? Vai doer. Quando ela começa a tomar um remédio, que eu odeio o remédio, não começa a dar tontura, preguiça, mal-estar, leseira, dor no corpo. Porra, se ela toma remédio e tudo bem sentir dor no corpo, será que tá difícil pro mimimi fazer uma atividade física e ser macho, entre aspas, e falar, porra, vou aguentar essa dor no corpo? Agora, é claro, se é muita dor no corpo, o frufru não pode aguentar dor no corpo, se for um exagero, fala pro professor, pro profissional. Cara, foi demais, eu não consegui nem pentear o cabelo. Aí o profissional exagerou. Então, vai ter dor no corpo? Vai, mas é um desconforto inferior ao que os remédios dão de efeitos colaterais. Isso eu asseguro. E uma outra coisa é imaginar que isso vai passar depois de 15 dias. Ela vai dormir melhor, vai se sentir melhor, vai ficar menos mal-humorada, o intestino vai funcionar, a cabeça vai funcionar. E detalhe, tem que persistir, porque essa zona de conforto leva 6 meses. Então, as pessoas que achavam que em 21 dias, a ciência dizia isso há uns 2 anos atrás, basta 21 dias para virar a chave. Esquece, tá, Di? Não basta, você tem que fazer marcação cerrada nos seus alunos por pelo menos 6 meses, que é quando a chave vira e o hábito se instala. Tô controlando aqui, tá faltando 5 minutos, não sei se você quer encerrar aí. Não, eu estava esperando você falar justamente disso, que assim, hoje eu encarei realmente como um treino de alta intensidade, né? Assim, a gente começou com aquecimento, você contou um pouquinho quem foi você. Primeiro, antes disso, eu fiz um warm-up mostrando o que seria hoje, né? Por que a gente ia treinar desse jeito. Teve a parte principal, que saiu porrada para tudo que é lado, eu espero que as pessoas tenham aproveitado. E aí agora a gente vai entrar na volta calma, né? Então, vocês que estão aí assistindo, a gente vai aproveitar esses últimos finais aí, comecem com as suas perguntas, vai lá no aviãozinho e dedica isso aí para as outras pessoas, né? Quem não viu, aí pode ver depois, vai ficar aí gravado por 24 horas, mas aproveitem aí os últimos 5 minutos, que assim... Não, tem menos de 5, já te digo que tem 3 minutos. Esse processo é muito difícil. Agora acabou de pintar aqui para mim só 2. Então, assim, rapidamente, conselhos finais. O que fazer para essa atividade física passar dos 6 meses? Como ter a perenidade da atividade física? 3 dicas. Bom, primeira coisa é escolher aquilo que você gosta de fazer. Então, se não gosta de piscina, não faz piscina. Segunda coisa é escolher o horário. Eu detesto levantar cedo. Faz à noite, faz no horário que você curte. E, por último, fazer com um profissional competente, né, da área de educação física, que você curta, goste e que não seja aquele mala sem alça que fica forçando você a fazer um exercício que ele pode substituir por outro. Né? Então, às vezes, eu estava treinando pernas e eu detesto determinado aparelho. E o cara insiste. Então, é a maior chance de eu desistir. Então, que exista uma conversa do que eu gosto, dos meus horários, o meu biorritmo, né? Enfim,
para que você consiga potencializar. E o meu objetivo, de repente o meu objetivo não é ter, com essa idade, bunda na nuca, tá certo? Para bunda na nuca, provavelmente eu vou botar uma prótese, né? Não vou fazer isso, eu tô brincando. Mas ter uma conversa de interesses para que você consiga minimizar um pouco o efeito do meu urso preguiçoso. Legal. Bom, os últimos 30 segundos, Marinês, eu quero te agradecer imensamente. Assim, só eu e você sabem a dificuldade que foi arrumar esse espacinho na tua agenda, né? 2 semanas antes de eu começar esses programas de live, a gente já vinha conversando. Enfim, hoje conseguimos. De novo, muito obrigado. E aí você que ainda não sabe por que precisa praticar atividade física, isso vai ficar gravado por 24 horas e aproveita. Os colegas que estão aqui, muito obrigado pela presença. São excelentes profissionais. E espero que vocês tenham aproveitado muito. Adi,